Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Somente os aperfeiçoados podem viver uma vida significativa. Na verdade, a obra que está sendo feita agora é para fazer com que as pessoas renunciem a Satanás, renunciem a seu velho antepassado. Todos os julgamentos pela palavra objetivam expor o caráter corrupto da humanidade e capacitar as pessoas a entender a essência da vida. Esses julgamentos repetidos trespassam o coração das pessoas. Cada julgamento causa um impacto direto em seu destino e é feito para ferir o coração delas, de modo que elas consigam deixar todas essas coisas e, portanto, cheguem a conhecer a vida, a conhecer este mundo asqueroso e também a sabedoria e a onipotência de Deus, e a conhecer essa humanidade corrompida por Satanás. Quanto mais houver esse tipo de castigo e de julgamento, mais o coração do homem poderá ser ferido e mais desperto ficará seu espírito. Despertar o espírito dessas pessoas extremamente corruptas e profundamente enganadas é o objetivo desse tipo de julgamento. O homem não tem espírito, isto é, seu espírito morreu há muito tempo e ele não sabe que há um céu, não sabe que há um Deus e certamente não sabe que está lutando no abismo da morte. Como ele poderia saber que está vivendo nesse inferno maligno na terra? Como poderia saber que esse seu corpo putrefato caiu no Hades da morte por causa da corrupção de Satanás? Como poderia saber que tudo o que há na terra foi há muito danificado irreparavelmente pela humanidade? Como poderia saber que o Criador veio à Terra hoje e está buscando um grupo de pessoas corruptas que Ele possa salvar? Mesmo depois do homem experimentar todo o refinamento e julgamento possíveis, sua consciência entorpecida ainda mal se agita e está virtualmente insensível. A humanidade está tão degenerada, embora esse tipo de julgamento seja como o granizo cruel que cai do céu. Ele é extremamente benéfico para o homem. Se não fosse por julgar as pessoas assim, não haveria resultado e seria absolutamente impossível salvar as pessoas do abismo da miséria. Se não fosse por essa obra, seria muito difícil para as pessoas emergirem do Hades, porque seu coração morreu há muito tempo e seu espírito há muito tempo foi pisoteado por Satanás. Salvar vocês que afundaram até os mais profundos níveis de degeneração requer chamá-los bem alto, julgá-los tenazmente e, só então, seu coração tão frio despertará. Sua carne, seus desejos extravagantes, sua cobiça e sua luxúria estão profundamente enraizados em vocês. Essas coisas estão controlando seu coração tão constantemente que vocês são impotentes para tirar o jugo daqueles pensamentos feudais e degenerados.
Vocês nem anseiam mudar sua situação atual, nem escapar da influência das trevas. Estão simplesmente presos por essas coisas. Mesmo que vocês saibam que tal vida é dolorosa demais e que um mundo desses é tenebroso demais, ainda assim, nenhum sequer de vocês tem a coragem de mudar uma vida desse tipo. Vocês só desejam escapar desse tipo de vida real, libertar suas almas do purgatório e viver em um ambiente pacífico, feliz e parecido com o céu. Vocês não estão dispostos a suportar dificuldades para mudar sua vida atual, nem desejam buscar nesse julgamento e castigo a vida na qual deveriam entrar. Antes, vocês sonham sonhos completamente irrealistas sobre o lindo mundo além da carne. A vida pela qual anseiam é uma vida que vocês podem obter, sem esforço e sem sofrer dor alguma. Isso é completamente irrealista, porque o que vocês esperam não é viver uma existência significativa na carne e ganhar a verdade no transcurso de uma vida, isto é, viver para a verdade e levantar-se pela justiça. Isso não é o que vocês considerariam uma vida radiante e brilhante. Vocês acham que essa não seria uma vida significativa e glamourosa. Para vocês, viver essa vida seria verdadeiramente vender-se por muito pouco. Embora vocês aceitem esse castigo de hoje, apesar disso, o que vocês estão buscando não é ganhar a verdade ou viver a verdade no presente, mas, antes, poder entrar mais tarde numa vida feliz além da carne. Vocês não estão buscando a verdade, nem estão defendendo a verdade, e certamente não estão existindo pela verdade. Vocês não estão buscando entrada hoje, mas estão constantemente pensando que chegará um dia quando vocês olharão para o céu azul e derramarão lágrimas amargas na expectativa de serem levados para o céu. Vocês não sabem que essa sua forma de pensar já está fora de sintonia com a realidade? Você fica pensando que o Salvador de infinita bondade e compaixão, sem dúvida virá um dia para levá-lo com ele. Você que suportou dificuldades e sofrimento neste mundo e que, sem dúvida, ele exigirá vingança por você que foi vitimado e oprimido. Você não está cheio de pecado? Você foi o único que sofreu neste mundo? Você caiu no império de Satanás por si mesmo e sofreu e, todavia, ainda necessita que Deus o vingue? Aqueles que são incapazes de satisfazer as exigências de Deus não são todos inimigos de Deus? Aqueles que não creem no Deus encarnado não são o anticristo? Para que contam as suas boas obras? Eles podem substituir um coração que adora a Deus? Você não pode receber as bênçãos de Deus apenas por fazer algumas coisas boas. E Deus não vai vingar as injustiças que você sofreu só porque você foi vitimado e oprimido. Aqueles que creem em Deus e ainda não o conhecem, mas fazem boas obras, não são todos castigados também? Você apenas crê em Deus, apenas quer que Deus o compense e vingue as injustiças que sofreu, e quer que Ele o proveja,
com uma forma de escapar da sua miséria. Mas você se recusa a prestar atenção à verdade. Nem tem sede de viver a verdade. Muito menos é capaz de escapar dessa vida vazia e difícil. Em vez disso, enquanto vive sua vida na carne e sua vida de pecado, você olha com expectativa para Deus, para que Ele corrija suas queixas e dissipe o nevoeiro de sua existência. Como isso é possível? Se você possui a verdade, pode seguir Deus. Se você tem vida, pode ser uma manifestação da palavra de Deus. Se você tem a vida, pode desfrutar as bênçãos de Deus. Aqueles que possuem a verdade podem desfrutar as bênçãos de Deus. Deus garante compensação para aqueles que o amam de todo o coração e também suportam dificuldades e sofrimentos. Não para aqueles que só amam a si mesmos e se tornaram reféns dos enganos de Satanás. Como pode haver bondade naqueles que não amam a verdade? Como pode haver justiça naqueles que só amam a carne? Não são tanto a justiça como a bondade em referência à verdade? Não estão reservadas para aqueles que amam a Deus de todo o coração? Aqueles que não amam a verdade e que são apenas corpos putrefatos, todas essas pessoas não abrigam o mal? Os que são incapazes de viver a verdade, não são todos inimigos da verdade? E vocês? Se você consegue escapar dessas influências das trevas e divorciar-se dessas coisas impuras, se consegue santificar-se, significa que você possui a verdade. Não que a sua natureza esteja mudada, mas apenas que você consegue colocar a verdade em prática e é capaz de renunciar à carne. Isso é o que tem os que foram purificados. O objetivo principal da obra de conquista é purificar a humanidade para que o homem possa possuir a verdade. Porque agora o homem possui muito pouca verdade. É da mais profunda importância fazer a obra de conquista essas pessoas. Todos vocês caíram sob a influência das trevas e foram profundamente danificados. O objetivo dessa obra é capacitar vocês para que conheçam a natureza humana e, portanto, vivam a verdade. Ser aperfeiçoados é algo que todos os seres criados devem aceitar. Se a obra dessa etapa envolvesse apenas aperfeiçoar as pessoas, então ela poderia ser feita na Inglaterra, nos Estados Unidos ou em Israel. Ela poderia ser feita nas pessoas de qualquer nação, mas a obra de conquista é seletiva. O primeiro passo da obra de conquista é curto. Além disso, será usado para humilhar Satanás e conquistar todo o universo. Essa é a obra de conquista inicial. Pode-se dizer que qualquer criatura que crê em Deus pode ser aperfeiçoada. Porque ser aperfeiçoado é algo que se alcança somente após uma mudança a longo prazo. Mas ser conquistado é diferente. O espécime para a conquista deve ser o que está mais atrasado de todos, vivendo na mais profunda escuridão e também o mais degradado, mais indisposto a aceitar Deus e o mais desobediente a Deus. Esse
é o tipo de pessoa que pode dar testemunho de ter sido conquistado. O objetivo principal da obra de conquista é derrotar Satanás. O objetivo principal de aperfeiçoar as pessoas, por outro lado, é ganhar as pessoas. É para capacitar as pessoas para que tenham testemunho depois de serem conquistadas. Que essa obra de conquista foi colocada aqui, em pessoas como vocês. A meta é fazer com que as pessoas deem testemunho depois de conquistadas. Essas pessoas conquistadas serão usadas para alcançar o objetivo de humilhar Satanás. Assim, qual é o método principal de conquista? Castigar, julgar, amaldiçoar e revelar, usando o caráter justo para conquistar as pessoas de modo que elas estejam completamente convencidas, cheias de convicção em seu coração e boca, por causa do caráter justo de Deus. Usar a realidade e autoridade da palavra para conquistar as pessoas e convencê-las plenamente. Isso é o que significa ser conquistado. Aqueles que foram aperfeiçoados não são só capazes de alcançar a obediência depois de conquistados, mas também são capazes de ter conhecimento e mudar seu caráter. Eles conhecem a Deus, experimentam a senda de amar a Deus e estão cheios da verdade. Eles sabem como experimentar a obra de Deus, são capazes de sofrer por Deus e têm suas próprias vontades. Os aperfeiçoados são aqueles que têm uma compreensão real da verdade, graças a terem experimentado a verdade. Os conquistados são aqueles que conhecem a verdade, mas não aceitaram o sentido real da verdade. Depois de serem conquistados, eles obedecem, mas sua obediência é apenas o resultado do julgamento que receberam. Eles não têm absolutamente nenhum entendimento do sentido real de muitas verdades. Eles reconhecem a verdade verbalmente, mas eles não entraram na verdade. Eles compreendem a verdade, mas eles não a experimentaram. A obra que está sendo feita naqueles que são aperfeiçoados inclui castigos e julgamentos, junto com a provisão de vida. Uma pessoa que valoriza entrar na verdade é uma pessoa a ser aperfeiçoada. A diferença entre aqueles a ser aperfeiçoados e os conquistados reside em se entram ou não na verdade. Aqueles que compreendem a verdade entraram na verdade e estão vivendo a verdade. São os aperfeiçoados. Aqueles que não compreendem a verdade não entram na verdade. Isso é, aqueles que não estão vivendo a verdade são pessoas que não podem ser aperfeiçoadas. Se tais pessoas conseguem obedecer completamente agora, elas estão conquistadas. Se os conquistados não buscam a verdade, se eles seguem, mas não vivem a verdade, se dão uma olhada e ouvem a verdade, mas não valorizam viver a verdade, eles não podem ser aperfeiçoados. Os que serão aperfeiçoados praticam a verdade de acordo com a senda da perfeição. Isto é, eles praticam a verdade fundamentados na senda da perfeição. Através disso, eles cumprem a vontade de Deus e são aperfeiçoados.
Qualquer pessoa que siga até o fim, antes que a obra de conquista termine, é um conquistado. Mas não se pode dizer que seja aperfeiçoada. O aperfeiçoado se refere àqueles que, depois que a obra de conquista termina, são capazes de buscar a verdade e de ser ganhos por Deus. Refere-se àqueles que, depois que a obra de conquista termina, permanecem firmes na tribulação e vivem a verdade. O que diferencia ser conquistado de ser aperfeiçoado são as diferenças nas etapas da obra e as diferenças no grau em que a verdade é mantida. Todos os que não embarcaram na senda da perfeição, quer dizer, os que não possuem a verdade, ainda acabarão por ser eliminados. Apenas aqueles que possuem a verdade e que a vivem podem ser completamente ganhos por Deus. Isto é, aqueles que vivem à imagem de Pedro são os aperfeiçoados, enquanto todos os outros são os conquistados. A obra que está sendo feita em todos os que estão sendo conquistados consiste apenas da colocação de maldições, de castigo, da demonstração de ira e o que lhes sobrevém. São simplesmente justiça e maldições. Operar em tal pessoa é revelar abertamente, revelar o caráter corrupto dentro dela para que ela o reconheça por si mesma e esteja plenamente convencida. Quando o homem se torna completamente obediente, a obra de conquista termina, mesmo se a maioria das pessoas ainda não estiverem buscando entender a verdade. A obra de conquista terá terminado. Há critérios a serem satisfeitos se você vai ser aperfeiçoado, através de sua resolução, perseverança, de sua consciência e sua busca. Você poderá experimentar a vida e cumprir a vontade de Deus. Essas são a sua entrada e o que se requer na senda da perfeição. A obra de aperfeiçoamento pode ser realizada em todas as pessoas. Qualquer um que busque a Deus pode ser aperfeiçoado e tem a oportunidade e as qualificações para ser aperfeiçoado. Não há uma regra rígida aqui. Poder ser aperfeiçoado depende principalmente do que se persegue. As pessoas que amam a verdade e são capazes de viver a verdade, certamente são capazes de serem aperfeiçoadas. E as pessoas que não amam a verdade e não são elogiados por Deus, não possuem uma vida que Deus exige. Essas pessoas são incapazes de serem aperfeiçoadas. A obra de aperfeiçoamento é apenas para ganhar pessoas, não um passo na luta contra Satanás. A obra de conquista é apenas para combater Satanás, o que significa usar a conquista do homem para derrotar Satanás. Esse último é o trabalho principal, o mais novo trabalho que nunca foi feito em todas as eras. Pode-se dizer que o objetivo dessa etapa da obra é, principalmente, conquistar todas as pessoas para assim derrotar Satanás. A obra de aperfeiçoar de pessoas não é uma tarefa nova. Toda obra durante o período em que Deus está trabalhando na carne tem como objetivo principal a conquista de pessoas. É como na era da graça, a redenção de toda a humanidade através da crucificação,
foi a obra principal. Ganhar pessoas foi adicional ao trabalho na carne e só foi realizado após a crucificação. Quando Jesus veio e realizou a sua obra, o seu objetivo foi, principalmente, usar a sua crucificação para triunfar sobre o cativeiro da morte e Hades, para triunfar sobre a influência de Satanás, o que significa derrotar Satanás. Foi só depois que Jesus foi crucificado que Pedro embarcou um passo de cada vez na senda da perfeição. É claro que ele estava entre aqueles que seguiram Jesus, enquanto Jesus estava operando. Porém, ele não foi aperfeiçoado durante aquele tempo. Ao contrário, foi depois que Jesus terminou sua obra que Pedro gradualmente entendeu a verdade e tornou-se aperfeiçoado. O Deus encarnado vem à Terra somente para completar uma etapa importante e crucial da obra em um curto período de tempo, não para viver a longo prazo entre as pessoas da Terra e intencionalmente aperfeiçoá-las. Ele não faz esse trabalho. Ele não espera até o ponto em que um homem está completamente aperfeiçoado para concluir sua obra. Esse não é o objetivo e significado de sua encarnação. Ele vem apenas para fazer a obra a curto prazo, de salvar a humanidade, não para fazer a obra de longo prazo de aperfeiçoar a humanidade. A obra de salvar a humanidade é representativa, capaz de lançar uma nova era e pode ser concluída em um curto período de tempo. Mas aperfeiçoar a humanidade requer trazer o homem a um certo nível, e é uma obra que leva muito tempo. Essa obra tem que ser feita pelo Espírito de Deus, mas é feita fundamentada na verdade, que ele fala durante a sua obra na carne. Ou, adicionalmente, ele levanta os apóstolos para realizar um trabalho pastoral a longo prazo para alcançar o seu objetivo de aperfeiçoar a humanidade. O Deus encarnado não faz esse trabalho. Ele só fala sobre o caminho da vida, para que as pessoas entendam, e só dá à humanidade a verdade, em vez de acompanhar o homem continuamente na prática da verdade, porque isso não está dentro do seu ministério. Assim, ele não estará acompanhando o homem até o dia em que o homem compreenda completamente a verdade e obtenha completamente a verdade. Seu trabalho na carne termina quando o homem entra formalmente na trilha certa da verdade da vida, quando o homem pisa a trilha certa de ser aperfeiçoado. Isso, é claro também, será quando ele tiver derrotado completamente Satanás e triunfado sobre o mundo. Ele não se importa se o homem finalmente entrou na verdade naquele momento, nem se importa se a vida do homem é grande ou pequena. Nada disso é o que ele, na carne, deveria estar administrando. Nada disso está dentro do ministério do Deus encarnado. Quando ele termina a obra que pretendia, ele conclui sua obra na carne. Então, o trabalho que o Deus encarnado faz é somente o trabalho que o Espírito de Deus não pode fazer diretamente. Além disso, é a obra de curto prazo da salvação, não a obra de longo prazo na terra. Aumentar o calibre de vocês não está no âmbito do meu trabalho. Eu peço que vocês façam isso somente porque o calibre de vocês é muito baixo. Na verdade,
Isso não faz parte da obra de perfeição. Em vez disso, é uma obra extra sendo feita em vocês. A obra que está sendo concluída em vocês hoje é feita de acordo com o que vocês precisam. É individualizada, não alguma senda que deveria ser adotada por todos que estão sendo aperfeiçoados. Porque o calibre de vocês é menor do que o de qualquer um que foi aperfeiçoado no passado. Essa obra, quando chega a vocês, encontra muitas obstruções. Eu estou entre vocês fazendo essa obra extra, porque os alvos do aperfeiçoamento são diferentes. Normalmente, quando Deus vem à Terra, Ele permanece dentro de limites estreitos para realizar sua obra, não se importando com muitos outros assuntos. Ele não se envolve em assuntos familiares, nem participa da vida das pessoas. Ele está totalmente alheio a tais trivialidades. Elas não fazem parte do seu ministério. Mas o calibre de vocês é muito menor do que o que eu exigia. Não há absolutamente comparação alguma que impõe desafios extremos à obra. Além disso, esta obra deve ser feita entre as pessoas nessa terra que é a China. Vocês têm um nível de educação tão baixo que não tenho outra escolha senão exigir que vocês se eduquem. Eu lhes disse que isso é um trabalho extra, mas também é algo que vocês devem ter, algo que beneficia o seu aperfeiçoamento. Na verdade, de antemão, vocês devem adquirir educação, conhecimento básico sobre a conduta pessoal e conhecimento básico sobre a vida. Eu não deveria ter que falar com vocês sobre essas coisas, mas já que vocês não têm essas coisas, não tenho escolha senão fazer o trabalho de adicioná-las a vocês posteriormente. Mesmo que vocês abriguem muitas concepções a meu respeito, eu ainda exijo isso de vocês. Ainda exijo que aumentem o seu calibre. Não é minha intenção vir e fazer essa obra, porque a minha obra é apenas conquistá-los. Apenas obter a sua completa condenação ao julgá-los, indicando assim o caminho da vida na qual vocês devem entrar. Dito de outra forma, quão educados vocês são e se vocês têm conhecimento sobre a vida, não teriam absolutamente nada a ver comigo, se não fosse pelo fato de que eu preciso conquistá-los com a minha palavra. Tudo isso está sendo acrescentado para garantir os resultados da obra de conquista e por causa da sua perfeição subsequente. Não é um passo da obra de conquista. Como vocês são de baixo calibre e são preguiçosos, negligentes, tolos, lentos para pensar, inflexíveis e idiotas, porque são excessivamente anormais. Exijo que, primeiramente, aumentem seu calibre. Quem quiser ser aperfeiçoado deve atender a certos critérios. Para ser aperfeiçoado, é preciso ter uma mente clara e sóbria e estar disposto a viver uma vida significativa. Se você é alguém que não quer viver uma vida vazia, alguém que persegue a verdade, alguém que é sincero em tudo o que faz e alguém de uma humanidade excepcionalmente normal, então você está qualificado para ser aperfeiçoado. Essa obra entre vocês está sendo realizada em vocês de acordo com a obra que precisa ser feita. Após a conquista desses indivíduos, um grupo de pessoas será aperfeiçoado. Portanto, muito da obra do presente
também é em preparação para o objetivo de aperfeiçoá-los, porque há muitos famintos pela verdade que podem ser aperfeiçoados. Se a obra de conquista é realizada em vocês, e depois disso nenhuma obra adicional é realizada, então não é o caso que alguns que anseiam pela verdade não a ganharão? A presente obra visa abrir uma senda para aperfeiçoar as pessoas mais tarde. Embora minha obra seja apenas conquista, o caminho de vida do qual falei está, no entanto, em preparação para aperfeiçoar as pessoas mais tarde. A obra que vem depois da conquista está centrada no aperfeiçoamento das pessoas. E assim, a conquista é feita para estabelecer um alicerce para o aperfeiçoamento. O homem pode ser aperfeiçoado somente depois de ser conquistado. Agora a tarefa principal é conquistar. Mais tarde, aqueles que buscam e anseiam pela verdade serão aperfeiçoados. Ser aperfeiçoado envolve os aspectos positivos de entrada das pessoas. Você tem um coração que ama a Deus? Qual tem sido a profundidade da sua experiência ao percorrer essa senda? Quão puro é o seu amor a Deus? Quão exata é a sua prática da verdade? Para ser aperfeiçoado, deve-se ter conhecimento básico de todos os aspectos da humanidade. Esse é um requisito básico. Todos aqueles que não podem ser aperfeiçoados após serem conquistados tornam-se objetos de serviço e, no final, ainda serão lançados no lago de fogo e enxofre e ainda cairão no abismo, sem fundo, porque seu caráter não mudou e eles ainda pertencem a Satanás. Se um homem carece das qualificações para ser aperfeiçoado, então ele é inútil. Ele é um desperdício, uma ferramenta, algo que não pode resistir à provação do fogo. Quão grande é o seu amor a Deus agora? Quão grande é a sua aversão a si mesmo? Quão profundamente você realmente conhece Satanás? Você reforçou sua determinação? Sua vida na humanidade é bem regulada? Sua vida mudou? Vocês estão vivendo uma vida nova? Sua perspectiva de vida mudou? Se essas coisas não mudaram, você não pode ser aperfeiçoado, mesmo se não recuar. Em vez disso, você só foi conquistado. Quando é hora de testá-lo, falta-lhe a verdade. Sua humanidade é anormal. E você é tão baixo quanto uma besta. Você só foi conquistado. Só foi alguém conquistado por mim. Assim como, depois de ter experimentado o chicote do mestre, um burro fica com medo e teme agir toda vez que vê o mestre. Também você é esse burro conquistado. Se uma pessoa não tem esses aspectos positivos e é passiva e medrosa, tímida e hesitante, com todas as coisas, incapaz de discernir qualquer coisa claramente, incapaz de aceitar a verdade, ainda sem uma senda para a prática, ainda mais sem um coração que ama a Deus. Se uma pessoa não entende como amar a Deus, como viver uma vida significativa, nem como ser uma pessoa real, como essa pessoa pode dar testemunho de Deus? Isso mostra que sua vida tem pouco valor e você é apenas um burro conquistado. Você foi conquistado, mas isso significa apenas que você renunciou ao grande dragão vermelho e se recusa a se submeter ao seu império.
Significa que você acredita que existe um Deus, quer obedecer a todos os planos de Deus e não tem queixas. Mas, e os aspectos positivos? A habilidade de viver a palavra de Deus, a habilidade de manifestar a Deus. Você não tem nada disso, o que significa que você não foi ganho por Deus e você é apenas um burro conquistado. Não há nada desejável em você. O Espírito Santo não está operando em você. Sua humanidade é muito deficiente e é impossível que Deus use você. Você tem que ser aprovado por Deus e ser 100 vezes melhor que as bestas incrédulas e que os mortos-vivos. Somente aqueles que chegam a esse nível estão qualificados para serem aperfeiçoados. Somente se alguém tem humanidade e tem uma consciência, é adequado para o uso de Deus. Somente após ser aperfeiçoado, você pode ser considerado humano. Apenas os aperfeiçoados são pessoas que vivem uma vida significativa. Somente essas pessoas podem dar testemunho ainda mais ressonante de Deus.